pronto para o seu aparecimento. Jesus Cristo, ele deseja voltar o quanto antes. Jesus Cristo, ele não tem alegria nenhuma de olhar para esse mundo. Nós estamos aqui, na casa do Senhor, louvando, bendizendo, mas em alguns lugares por aí, as pessoas estão se prostituindo, se drogando, as festas, né, da carne, as coisas acontecendo, sofrimento, filhos que saíram das suas casas, né, brigados com seus pais. Tem muitas coisas nesse momento, nessa noite de hoje, né, até amanhã, muitas coisas acontecendo que entristecem muito o coração do Pai. Verdade. E Deus, ele deseja o quanto antes dar um fim disso. Então, Deus é um Deus misericordioso, irmãos, tem dado oportunidade. Amém. Mas nós temos que estar pronto para o seu aparecimento. Só que é título, né, da lição de quinta-feira. Amém. E eu, fazendo a lição de quinta-feira, eu li lá um comentário da Remate, eu falei assim, olha, é muito oportuno ler isso na vigília. Amém. E eu vou ler aqui para os irmãos, acompanhe comigo. Tudo no mundo está em agitação. Os sinais dos tempos são alarmantes. Os acontecimentos futuros já projetam suas sombras diante de si. O Espírito de Deus está sendo retirado da terra. E há calamidades após calamidades em terra e mar. Há tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios, de todo tipo. Quem pode ver o futuro? Isso tem acontecido ou não tem? Diariamente. Diariamente. Onde está a segurança? Não há certeza de coisa alguma, seja humana ou terrena. As pessoas estão rapidamente se reunindo sob a bandeira da sua escolha. Aguardam ansiosamente a atitude dos seus líderes. Há os que estão esperando, vigiando e trabalhando pela vinda do nosso Senhor. Então, mesmo diante de todo esse caos, tem pessoas que estão o quê? Vigiando. Focada. Você está focado? Qual é o seu foco? Irmãos, temos que estar focado. O inimigo está tentando distrair. Outro grupo se reúne sob a bandeira, sob a chefia do primeiro e grande apostata, Satanás. Poucos creem de coração que temos o inferno a evitar e o céu a alcançar. Poucos estão crendo nisso. A crise se aproxima de nós, sutil e gradualmente. Então a crise está se aproximando de nós, mas como? Sutil e gradualmente. O sol brilha no firmamento, fazendo seu percurso comum, e os céus ainda declaram a glória de Deus. As pessoas ainda comem, bebem, plantam, constroem, casam-se e dão-se casamento. Satanás vê que seu tempo é o quê? É curto. Tem posto em atuação todas as suas forças para que as pessoas sejam enganadas, seduzidas, ocupadas e enlaçadas até que o tempo da graça tenha o quê? Terminado. E a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Olha o que Deus vai fazer. Desejar nações, para 510, 511. Irmãos, o inimigo, ele deseja o quanto antes que a porta da graça se feche. Porque é mais para o seu exército. E nesse decorrer, nessa caminhada, aonde nós estaremos? Ao lado de Jesus ou ao lado do inimigo de Jesus Cristo? Temos que fazer escolhas hoje. Eu estava conversando com um rapaz hoje, eu falei, o que você está esperando para se batizar? Diga para mim, o que você está esperando? Você está esperando mais o quê? Um conhecimento que você já tem. Pelos estudos que já foram te dados, o que você está esperando? Porque você tem conhecimento da verdade. Então, irmãos, muitas pessoas estão adiando, né, o seu selamento com Cristo Jesus. E eu vou falar de uma forma bem dinâmica aqui desses dois assuntos, desses dois temas. A igreja de Deus nos últimos dias. Como é que está a igreja de Deus hoje nos últimos dias, irmãos? Como é que está na sua concepção? Poxa, a igreja de Deus está em vento e poupa. As coisas que a igreja tem feito hoje mostra claramente que ela está ali focada. Ou a igreja não está tão focada assim.
Irmãos, nós precisamos estar focados. A salvação, ela é o quê? Individual. É claro que uma vez que você estando salvo, você quer levar a salvação o quê? Para as pessoas. Porque não tem coerência você estar perdido e levar a salvação para alguém. Não tem sentido isso. Mas Satanás, ele engana as pessoas. As pessoas muitas das vezes estão num caminho completamente oposto e acreditam que estão salvas e tentam levar a salvação para as pessoas. Então, como é que a igreja está hoje? Como é que estaria a igreja de Deus nesses últimos dias? E aqui diz, eu vou ler algumas partes aqui, que eu falei com o Marcelo hoje, que é muita coisa para a gente trazer, então a gente vai trazer alguns pequenos pedaços. Aqui diz o seguinte, sobre os adventistas, né? Na página 29 do Eventos Finais. A missão especial do Adventista do sétimo dia. Todos aqui são Adventistas do sétimo dia? Tirando aqui a Gabi. O irmão aqui é Adventista, irmão? Não. É de alguma igreja, irmão? Não, está conhecendo, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Então aqui, no livro de Espírito e Profecia, a irmã White, ela diz o seguinte, você conhece essa passagem que eu vou ler? Os Adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, um povo especial, separado de quem? Do mundo. Eu e você somos separados do quê? Do mundo. O mundo não tem que fazer parte do quê? Da vida. Os prazeres do mundo, os gostos do mundo, não tem que fazer parte da sua vida. Irmão Alex, mas eu gosto. Então você tem que orar. Senhor, me ajuda em nome de Jesus Cristo a me libertar disso. Porque isso aqui é caminho de morte. Há caminhos que parecem que é caminho de quê? De salvação, caminhos bons. Mas no final é o caminho de quê? De morte. Não devemos ter laço nenhum com o quê? Com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo. Não devemos. E aqui diz o seguinte, com a grande talhadeira da verdade, ele, o Senhor, cortou da pedreira do mundo, e o Deus ligou nós a ele, e os ligou a si, tornou-nos representantes seus, e os chamou para ser embaixadores. Irmãos, o que é ser embaixador? O embaixador é aquele que representa. Se você é um embaixador do Brasil e está ali em outra nação, você representa quem? Nosso país, o Brasil. Então Deus nos chamou para sermos o quê? Embaixadores. Nós somos representantes de quem? De Cristo Jesus. É uma responsabilidade que nós temos. Não é? É por isso que temos que estar cheios do fruto do quê? Do Espírito Santo. Porque como nós vamos representar bem Jesus Cristo se nós não tivermos fruto do Espírito Santo? Se nós não somos pacientes, se nós não somos bondosos, se nós não somos amorosos. Nós vimos aqui o vídeo. Aquele vídeo foi real. Aquilo realmente aconteceu. As pessoas sabiam que deveriam pedir perdão, sabiam que deveriam reconhecer os seus erros, mas não que reconheceram. O orgulho e muitos que estavam ali morreram perdidos. Dá para entender isso? E líderes, né, Alex? Líderes, presidentes de associações. Porque aquela conferência foi geral. E hoje, irmãos, está diferente? É uma pergunta que eu faço. E aqui continua. Olha a responsabilidade que Deus nos coloca. O maior tesouro da verdade já confiado aos mortais, as mais solenes e sérias advertências que Deus já confiou aos seres humanos, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Você tem que transmitir. E quem vai ajudar você a transmitir com poder e autoridade? Espírito Santo. Então você tem que estar imbuído de quem? Do Espírito Santo. Então nós temos que dar bons frutos. Como hoje a mensagem lá de Marechal foi falar, nós estamos sendo vigiados 24 horas. Né? O irmão falou que nós estamos sendo vigiados pelo inimigo, pelas pessoas e por Deus também. E como é o nosso comportamento dia após dia? Hein? Será que as pessoas conseguem te olhar e falar assim, esse é um cristão? Esse vizinho que tem aqui, ele é um cristão. É um homem ou uma mulher de Deus. Ou falam ao contrário? E aqui diz, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como atalaias, sentinelas e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Irmãos, o mundo, ele vai de mal a pior. A gente tem uma expectativa
que as coisas vão melhorar. A gente fala assim, mas Deus não vai permitir, né, que as coisas aconteçam. Eu estava conversando com meu filho, ele estava falando isso. As pessoas falam isso, pai. E lá na Ucrânia, Deus permitiu? E aqui não vai permitir nada. Tem alguns lugares que Deus ele pode permitir, outros não. As coisas vão se afunilar, igreja. Esteja você preparado em nome de Cristo Jesus. Amém. É chegada a hora do povo despertar. Nós não temos muito tempo. Nós estamos sendo iludidos por nós mesmos, irmão. Queremos que as coisas vão de vento em polpa. Mas aqui diz, através da Bíblia Sagrada, do Espírito de Profecia, que as coisas vão se tornar o quê? Mais difíceis. Chegaremos a um ponto que não poderemos mais abrir as nossas igrejas para fazer vigília, porque você vai ser preso. As portas da sua casa vão estar fechadas e você de madrugada ali orando. Porque você pode ser o quê? Denunciado. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incidiu maravilhosa luz da palavra de Deus. Fora anunciada de uma obra da mais solene. O que é mais importante na sua vida? A gente deveria pensar sobre isso. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância. A proclamação, isso é para você, adventista. A proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélica. Aí como adventista você fala, eu não sei nem o que é isso. O que é isso? Deveria saber. A primeira, a segunda e a terceira o quê? Mensagem angélica. Temos que pregar. Então, irmãos, a igreja de Deus nos últimos dias tem que ter um comportamento excelente. Você, quando sair da sua casa, o seu comportamento tem que ser excelente em tudo, porque Deus vai te provar. E você é um representante, você é um embaixador. Como se comporta no trânsito? Como se comporta no trabalho? Como você se comporta na sua casa? Como você se comporta em qualquer lugar que você vá? Porque as pessoas vão te olhar, o inimigo vai te observar e vai te acusar. A quem representamos? A Cristo Jesus. Nada menos do que a Cristo Jesus. Amém. E Ele nos dá poder para que possamos representá-lo bem. Mas como nós estamos representando? Impaciente? Pessoas que perdem a paciência por qualquer motivo? Que fica chateado até falar palavrão? Que come de tudo e bebe de tudo? Nós temos que ter cuidado com isso. E aqui diz o seguinte, irmãos, nessa parte aqui, falta 20 minutinhos, e aqui diz o seguinte, ó, queria ler uma coisa dessa parte aqui. Isso é muito importante, irmãos, nos preparar. Aqui diz o seguinte: Deus porá tudo em ordem, na página 32. Não há necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem sucedida. Deus está à frente da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus cuidará disso e atuará para endireitar todo o erro. Amém. Tenhamos fé em Deus, tenhamos fé em que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança até o porto. Irmãos, Amém. Deus vai colocar tudo em ordem. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus vai trabalhar com aqueles que desejam. Deus não vai forçar ninguém a nada. Mas Deus vai trabalhar com aqueles que desejam. Amém. Deus vai trabalhar com aqueles que estão se colocando na mão do Senhor. Não adianta isso. Deus não pode trabalhar com pessoas que não queiram. Os grandes pioneiros, os grandes profetas, né? Os patriarcas, né? Noé se colocou na mão do Senhor. Você acha que ele foi forçado? Você acha que foi fácil para Noé pregar 120 anos? 120 anos naquela época, irmão, é 120 anos hoje também. Imagina você pregar 120 anos e quando você termina a pregação do Evangelho em 120 anos, quem entrou na arca? Só ele e a sua família. 8 pessoas. Um mundo inteiro habitado. Algumas pessoas pensam que era só uma aldeiazinha que estava ali, né? Um grupinho de pessoas. Não. Eu estava vendo cientistas adventistas falando sobre esse caso. Eles estimam entre 14 a 15 bilhões de seres humanos nessa época de Noé. Por quê? Porque eles viviam quase 1000 anos.
As mulheres tinham filho até 600, 700 anos. Os homens viviam, os homens eram pais com 600 anos de idade. Então a terra estava povoada. Olha que coisa. 120 anos. E quem entra ali? Sua família. 8 pessoas. Tinha mais animais do que seres humanos. E hoje é diferente. Hoje, como é que estão nossas igrejas, irmãos? Como o Marcelo falou, depois da pandemia, como é que a igreja ficou? Nós imaginávamos, não foi só na igreja adventista não, muita igreja também. Eu converso com algumas pessoas de denominações. Nós imaginávamos que depois da pandemia, as pessoas viriam como? Com o rosto iluminado, a resplandecer de uma santa o quê? Consagração. Vieram assim? Não. Tanto eu como o meu amigo, o outro ancião de Marechal, fomos atrás de pessoas que abandonaram o aprisco. E pergunta para mim se eles querem voltar. Vamos fazer ouvir isso. Vou fazer da minha casa a minha igreja. E a família toda apoiou. É isso que Deus lhe orienta? Não. De onde veio essa ideia? Satanás. Ele engana, ele seduz, ele se aproxima. E tem aproximado de pessoas que as pessoas não conseguem nem ver. E entende que é uma coisa boa. E aqui na outra parte, irmãos, não dá para falar de tudo, né? Mas aqui na outra parte, que fala sobre... Aqui fala, né? Finalizando essa parte aqui. Devo dizer, irmão White escrevendo isso, aos adventistas do sétimo dia, em todo o mundo, Deus nos chamou como um povo para sermos seus particular tesouro. Ele designou que sua igreja na terra esteja perfeitamente unida ao Espírito Santo e conselho do Senhor dos exércitos até o tempo do fim. Temos que estar unidos, irmãos. Irmãos, quem convence as pessoas aí fora? Quem tem esse poder de convencer? É ele que vai à frente e convence, não é mais. Eu estava fazendo uma estimativa com algumas pessoas, até com o Marcelo sobre isso. Nesses 13 anos de entrega de livros, quantos livros a Igreja de Ribeiro entregou? 13 anos. Vamos colocar aí. Eu acredito que foram mais de 20 mil. 13 anos. Se vocês compraram 1000 livros, que não foram 1000 livros, são 13 mil. Vocês compraram mais de 1000 livros por ano, não compraram? A média dos últimos anos está sendo 2000 livros. Né? Então vamos dizer aí. 26 mil livros para Bento Ribeiro. Junta todo o distrito. 150 e poucos mil livros. Correto? E eu pergunto, desses todos os livros, qual foi a pessoa que entrou aqui apresentando um livro que foi dado assim, olha, impactou o meu coração? Quero conhecer vocês. Quantas pessoas aqui mais? Eu não conheço no distrito de Marechal ninguém que tenha entrado. Qual é o problema? São os livros? Não. Qual é o problema? Nós, como igreja, não estamos o quê? Preparados. A igreja de Marechal, alguns anos atrás, antes da pandemia, nós tivemos a ideia, através da obra do Senhor, a ter uma tenda, você lembra, Israel? Uma tenda de oração, onde nós orávamos para as pessoas no dia de sábado, passávamos a convidar as pessoas, e ele pegava o nome das pessoas, anotava o nome das pessoas, para que se essas pessoas desejassem, nós fizéssemos o quê? Uma visita. Foram 30 e poucas pessoas, 35, se eu não estiver enganado, que desejaram ser visitadas, mas não foram. O pessoal do Ministério Pessoal não conseguiu dar conta. Ninguém foi visitado. Teve uma pessoa que passou na igreja e falou assim: vocês não têm palavra. Olha. Vocês falaram que ia me visitar, mas ninguém foi na minha casa. Eu estou esperando até hoje. Olha. Eu me lembro como se fosse hoje. Um almoço na igreja. Eu estava lá, eu vi, irmãos. Ninguém me contou isso, eu estava lá. A tenda foi armada, nós fomos almoçar e deixamos a tenda armada. Na volta, teve um vento ali na frente.
E por incrível que pareça, a tenda foi toda quebrada. Olha. 2 pernas da tenda quebrou. E ali em diante, não tivemos nunca mais a tenda em frente à igreja. Eu falei para minha esposa, que bom que foi quebrado isso. Porque do jeito que estava, uma falta de organização, nós não estávamos representando o Senhor. 30 e poucas pessoas, irmãos. Nenhuma foi visitada. E uma reclamou ainda. E aconteceu algumas coisas que eu não posso nem falar aqui, irmãos. Dá vergonha de falar. Sobre a tenda. Então, irmãos, isso é muito sério. Para trabalhar para as coisas de Deus tem que ser sério. A hora que Deus desejar, eu pode entrar aqui neste momento 5, 10, 20 pessoas aqui para assistir aqui a vigília. Verdade. Mas será que como igreja nós estamos preparados? Será que nas nossas comissões nós temos comissões de paz ou de guerra? Como ele falou ali, nas comissões eu falei mal de você. Não foi falado ali? É isso mesmo. Falei por trás. Né? Falei por trás. Nós temos que nos preparar, igreja. E finalizando aqui, irmãos. A vida devocional do remanescente. Só 15 minutinhos só. Na página 39 diz o seguinte: a oração e o esforço e a oração, eis a ocupação da sua vida. Então você tem que orar, como o irmão Aniceta falou. Orar como? Não é você ficar 24 horas de joelho. Não tem como. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa fazer as coisas. Mas a sua mente tem que estar o quê? Em conexão com quem? 24 horas. Porque no momento que você piscar, você pode ser tentado e o quê? E pode cair. Cai ou não cai? Cai. Até as grandes estrelas, né, da nossas igrejas, a gente fala assim, puxa vida, eu queria ter esse conhecimento desse pastor, queria pregar como ele prega, cai, irmãos. O diabo não está nem aí para o teu conhecimento bíblico. Ele não se importa com nada disso. Você pode ler a Bíblia, você pode ler a profecia, é importante que você leia, mas ele não está nem aí. Se não colocar em prática, todos aqueles que ouvem as palavras e não colocam em prática, é imprudente. Eu já expliquei que essa palavra imprudente, no original, significa o quê? Idiota. Todos aqueles que ouvem as palavras e não colocam em prática, é comparado a um homem idiota, que edificou a sua vida sobre a areia. E é mesmo. Porque vai vir as coisas, ele vai te arrebatar para fora da igreja. Verdade. Isso tem acontecido. E aqui ela fala: ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Então, todos os dias você está. Isso é o grande conflito para 530. Todos os dias você está em perigo. O inimigo, irmão, ele se apresenta como uma coisa boa. Você sabia disso? O inimigo se apresenta como uma coisa boa. Né? Como uma pessoa, como uma mulher bonita para os homens, para as mulheres como os homens bonitos. Não é assim? O que acontece? O adultério em nossos meios. Irmão Alex, não acontece adultério em nossos meios. Aonde? O caso de divórcio hoje em nosso meio são grandes, irmão. Pelo adultério. Porque o inimigo não se aparece como ele é. Então, nós temos que estar muito atento com relação a isso. Sem oração, se você não viver a vida de oração, de buscar o Senhor, de estar com a sua mente, que é conectado com as coisas dos céus, você é o quê? Em um momento que você abrir e fechar os olhos, você vai ser enveredado. E aqui diz, e outra coisa também, aquele que nada faz além de orar, logo deixará o quê? De orar. Aquele que só ora, não faço nada, só oro, logo vai deixar o quê? De orar. Porque a oração tem a ver com o quê? Você ter também uma atitude para com as pessoas. A tempestade vem. Tempestade que há de provar a fé de todo ser humano. Vai vir uma tempestade espiritual que vai provar a sua fé. Tem 3 tipos de fé, eu falo aqui. Primeiro, a fé de palha. A fé de palha, quando bate fogo, o que acontece com a palha? Quando bate fogo? Incender rápido. Acabou, né? É a fé de palha. Tem a fé de madeira.
Quando bate fogo, demora um pouco. Mas o fogo vai o quê? Consumir. E tem a fé de ouro, irmãos. Quando bate o fogo, quanto mais fogo faz o quê? Purifica mais ainda. Qual é a nossa fé? Palha, madeira ou ouro? As provações que vocês têm vivido têm deixado você mais forte ou mais fraco? Uma pergunta, né? Porque Deus vai permitir provações. Nós vimos aqui no vídeo que ao aproximar-se do final do tempo, por que Deus vai permitir a provações duras na sua vida? Para que você possa suportar hoje, irmão. Se você hoje não suporta, quando começar as coisas a acontecerem, já pensou você abrir sua geladeira e não tiver nada para beber, nada para comer? Haverá uma crise de fome. Esse livro aqui fala, não tem como tratar tudo ao mesmo tempo, mas aqui fala que haverá pandemias, fome. Hoje, a gente olha a geladeira, se estiver um pouco vazia, abriu o freezer, não tiver nada, e abriu a armário, a gente já fica desesperado. É ou não é? E haverá esses momentos difíceis. Deus vai nos sustentar? Vai. Mas haverá tempos o quê? Difíceis. Se nós hoje não formos provados, amanhã nós não vamos fazer o quê? Resiste. Então Deus ele permite provação. Tentação não. Existe uma diferença de provação para tentação. Tentação vai te derrubar para você sair do caminho do Senhor. A provação para te moldar o teu caráter. Para você crescer, né? Para você crescer. Então ele permite o quê? Provações. Você está sendo provado? Você está à prova de fogo? Tem que estar. Por que você vai ser provado? Sabe por quê, irmãos? Ele vai nos preparar para esses últimos dias. Estamos vendo, irmãos, nós estamos vendo as coisas acontecendo debaixo dos nossos olhos. Verdade. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Você lembra que o povo falou assim, se você é o Messias, então faça aqui um sinal, dê aqui um sinal. E Deus ele falou, geração injusta, hipócrita, né? Sabendo de tudo. Mas hoje a gente não pode nem falar isso. Senhor, se o Senhor está voltando, mostre os sinais. Olha os sinais aí, irmãos. Então aí mesmo. Olha o que está acontecendo aí. Você está concentrado na política, mas está acontecendo muitas coisas no mundo inteiro, irmãos. No mundo inteiro. O que você está fazendo? Tem que buscar o Senhor. Verdade. Ele aqui diz, finalizando aqui. A irmã mais fala assim, e eu tenho certeza, irmãos, que isso quase não acontece conosco. Mas olha a orientação que ela dá. Que interessante, Marcelo. Sim. É para aqueles que quiserem colocar em prática a partir de hoje, fica o convite. Ao trabalhar, tenhamos conosco uma Bíblia de bolso. Ó, Você já viu essa Bíblia de bolso? pequenininha, né? Pequenininha. Ela fala, ao trabalhar, tenhamos conosco uma Bíblia de bolso. E aproveitemos toda a oportunidade para entesourar na memória suas preciosas promessas. Palavras. É? Como a irmã aqui Juscelia falou, né? No pedido de oração. Porque ela fala, porque o Senhor fala, né? Que quando nós somos justos, Deus nunca viu um justo. Davi falou isso, né? Nunca viu um justo que não sendo o quê? Desamparado. Nem a sua descendência o quê? Não adianta. Isso não vai acontecer. Você pode passar por uma dificuldade, por necessidade, mas ele não vai te desamparar. Amém. Então, no momento de dificuldade, mantenha-se calmo. Você lembra que os discípulos falaram? Jesus que estava no barco, lá dormindo, estava dormindo, a onda ali encobrindo o barco. Você imagina isso, essa cena? A onda ali encobrindo o barco, a água entrando, e Jesus ali dormindo. Nossa. Os discípulos acostumados com o mar, não somos acostumados com o mar, mas eles eram pescadores, e eles viram que aquela situação estava difícil. Verdade. O barco poderia o quê? Naufragar. Eles acordam, um deles acorda Jesus, e acorda como? Imagina você acordar desse jeito com uma pessoa. Você não pode acordar uma pessoa desse jeito. Desesperado. Sacudindo. Eu já tive essa experiência, irmão, de você acordar saindo sacudido. Pela minha esposa tem 15 dias, é coisa horrível. Mas você não pode acordar uma pessoa desse jeito. Tem um coração fraco, ela infarta ali no momento. Acorda! Então foi isso que eles fizeram com Jesus. Acorda, Jesus Cristo. Acorda! O Senhor não se importa que nós venhamos a perecer. Verdade. Irmão, muitas das vezes nós estamos assim, desesperados mediante as provações das lutas. Senhor, você não está vendo que eu estou perecendo? Você não vai fazer nada? Verdade. Como que eu não vou fazer nada?
fazendo, você nem está vendo. Amém. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Nada do que você vai falar para Jesus, ele não saiba. Verdade. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. Será que o Senhor não está vendo isso, não? Não, eu estou vendo. Eu quero que você confie em mim. E se nós pudéssemos ouvir mesmo com essa voz Jesus falando, ele ia falar para nós assim: eu estou provocando essa provação para cima de você. Em cima de você. Por que eu estou fazendo isso? Para que você cresça, porque eu tenho uma obra maior na sua vida. Verdade. Né? Quando Gabriel, o livro que eu comprei, né, tirado dos poderes das trevas, ele falou que quando teve encontro com Jesus Cristo, ele começou a passar por uma dificuldade terrível, estava tudo dando errado. Ele falou que não aguentava mais, daí ele foi para um branco da praça e falou: meu Deus do céu, ele queria estudar na outra faculdade, o histórico dele sumiu, ele falou que os demônios sumiram com o histórico dele. Sumiram, apagaram tudo, ele foi para a praça, ficou: meu Deus, o que está acontecendo? Ele falou que um anjo apareceu para ele. Ele falou assim: calma, você tem que ter calma, tem que se desesperar, confia no Senhor. Amém. E depois desapareceu. Olha só. Não adianta, irmão, desespero traz o quê? Falta o quê? Fé. Confiança. Respira fundo. Não, vou confiar no Senhor. Ele está no barco da minha vida. Esse barco não vai afundar. Ele está me conduzindo. Eu não sei o que ele espera de mim, mas eu vou confiar até o fim. Uma coisa eu sei, ele não vai me desamparar. Amém. É isso que nós temos que ter. Uma irmã falou: provação é ruim, né? Mas Mas é para o nosso crescimento. Eu sei. Mas é como se você fosse capinar um terreno baldio enorme e você não tem calo ainda. E você tem uma enxada para capinar. E você precisa ter calo espiritualmente, ter força espiritualmente. Né? E Deus ele permite para que você venha a ter, vamos dizer assim, os calos espiritualmente. Você precisa ser forte. A gente não sabe, irmãos. Mas de repente Deus nos escolheu para viver os últimos períodos. Amém. E se você não estiver forte, você não vai resistir. Você vai passar para o outro lado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. Vamos ter um louvor nesse momento. Amém. Logo depois do louvor, nós teremos aqui o irmão Adilson, Amém. trazendo aqui uma mensagem para nós também, contando um pouco do testemunho dele. Amém, Senhor. Amém?